Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui para tratar hoje da lição 9 da nossa CPAD, Escola Bíblica Dominical, com o tema Ética Cristã e Planejamento Familiar. Logo no início, nosso texto áureo ele traz uma informação bastante importante. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Isso diz para nós que filho é presente que Deus nos oferece, que nos dá em toda a vida. E a verdade prática que nós temos para esse tema é gerar filhos ou não, não é só uma questão de planejamento familiar, mas é um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos da família. E o nosso objetivo geral para hoje é conscientizar as nossas famílias, os nossos professores, a respeito da importância desse planejamento familiar. E, além desses, os objetivos específicos é apresentar o conceito de planejamento familiar, para compreendermos melhor o tema, compreender o que as Escrituras dizem a respeito do planejamento familiar, discutir a ética cristã e os limites dos números de filhos. Pois bem, nós precisamos primeiro compreender que casamento é plano de Deus, pois Deus, depois de criar a humanidade, constituída por homem e mulher, Ele uniu esses seres para que eles pudessem dar continuidade ao processo de encher o planeta com mais vida. Nós somos os únicos seres que temos capacidade de gerar seres semelhantes a Deus. E avançando mais um pouco, como é que Deus fez tudo isso? Como é que será que Deus deu essa ordem? A afirmativa nós vamos encontrar lá em Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ela está bem claro para nós a ordem que Deus deu e a maneira como Deus escolheu para que a terra, o ambiente que Ele criou, fosse povoado por nós, seres humanos. E para adentrar ainda a lição, compreender melhor, tem alguns conceitos que nós precisamos relembrar, não que você não os saiba, mas relembrar, porque ele faz parte do conteúdo desta lição. Controle de natalidade, ele não é planejamento familiar, mas são procedimentos de políticas demográficas com o objetivo de diminuir ou até mesmo impedir o nascimento de crianças. Algumas tribos, alguns povos ao redor do mundo, se o filho nasce com um pequeno defeito, provavelmente eles sufocarão essa criança e não deixarão que elas cresçam. China, por exemplo, tem controle de natalidade e outros países totalitários que a seu tempo nós falaremos. E o conceito para controle controle de natalidade, é um método para diminuir os nascimentos. Ele não é obrigatório. Ele nasce das teorias de malthusiana e neomalthusiana, teorias demográficas que analisam o alto índice populacional de um país como fator principal de seu baixo desenvolvimento econômico. Então, eu quero controlar a natalidade, eu quero reduzir, eu quero dizer para as famílias tenham um número menor de filhos, porque nós não teremos dinheiro como governo para dar assistência a toda essa população que aí vem vindo. Agora, planejamento, ele ganha uma parcela diferente. Enquanto o controle ele é uma imposição, você é obrigado a aceitar, o planejamento já é uma proposta para instituir a paternidade e a maternidade responsável. Nós estamos querendo dizer que os pais e mães precisam criar os seus filhos com dignidade. Não deixá-los soltos sem educação, fazer o que bem entende.
E aqui por educação nós colocamos a educação secular e a educação relacional com outros seres vivos. Nós não podemos esquecer disso. O planejamento familiar, quando um casal com 2 filhos apenas, o pai e mãe podem dedicar um tempo maior para ensiná-los como agir diante das mais diversas situações. É uma decisão voluntária e sensata da parte do casal. Ela não está pensando, olha, eu vou ter, se eu não tiver 10 filhos, não tenho dignidade. Não. O casal deve decidir de forma voluntária quanto ao número de filhos que possam ter com dignidade, que eu possa vesti-lo, que eu possa alimentá-lo, possa enviá-lo para a escola, possa tratar dele como se extensão de mim o fosse. Isso é planejamento familiar. Tem casais que primeiro esperam, nós vamos construir nossa casa para morar, nós vamos saldar todas as nossas dívidas e depois teremos os filhos. Alguns casais começam a ter filhos muito cedo, com 17, 18 anos em algumas regiões do país. E logo pela chegada dessa criança, num período em que esse casal não tem a maturidade adequada para receber um filho, eles começam a entrar em conflito e o filho pode ser motivo de separação. Daí a ideia do planejamento. O controle é imposto pelo Estado, o planejamento é uma decisão minha e sua. Nós temos que lembrar, mais uma coisa, que planejamento familiar, ele também passa pelo desejo que um pai e uma mãe têm de ter filhos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 120 milhões de mulheres em todo o mundo, elas desejam evitar a gravidez. Elas não querem ter filhos. É um direito que ela tem. Agora, planejamento não é controle de natalidade, mas é a paternidade responsável. Essas mulheres, cerca de 120 milhões, elas não se sentem à vontade para ter filhos. Elas se sentem incapazes de cuidar de uma criança. Elas têm no seu coração o desejo de filhos, não, porque o filho vai tomar um tempo muito grande e isso é antibíblico. Eu quero adiantar algumas coisas também que aparecem para nós. Eu fui buscar na revista Época da Globo este pequeno comentário, essa foto dessa mulher. Essa mulher é uma mãe e a maternidade é vista como algo sem tanto valor por parte de certos segmentos da sociedade. Quando, por outro lado, há quem deseja ter filhos. Então, nós vimos no slide anterior que tem 120 milhões de mulheres que não desejam filhos. Mas tem muitas mulheres ao redor do mundo que estão buscando meios para não naturais, para ter filhos, meios que não são naturais. São desenvolvidos pelos médicos, são desenvolvidos pelos cientistas e pesquisadores. E interessante a fala dessa mulher. Quando ela está com esse garoto pela rua, passeando, levando ele para se divertir, alguém pergunta, é seu neto? E ela, a Lilian Seldin, ela tem 58 anos, veja bem, está acostumada a ouvir a pergunta quando ela sai com o garoto. E qual é a resposta dela? Não. Ele é meu filho. Ela vem de 2 relacionamentos que não deram certo. E eles não tiveram filhos por conta dos desentendimentos com o casal. Mas o desejo dessa mulher em ter um filho levou ela para um meio de concepção in vitro. Banco de esperma, especificamente. E o que as escrituras dizem sobre o planejamento familiar? O planejamento familiar, desde que não seja feito por meio de aborto e meios abortivos, não contraria a palavra de Deus. Deus não é contra. Nós vamos lembrar que na Bíblia, lá no começo, Sara, Raquel
E outras mulheres bíblicas, como Ana, elas tinham um desejo muito grande de ser mãe, mas não conseguiam, precisaram buscar a ajuda de Deus. Tiveram que buscar em oração, fruto de intensa oração e dedicação. A família, nós precisamos compreender que ela dá sequência à espécie humana. Como é que nós vamos cuidar da espécie humana? E Deus tomou essa providência após criar o primeiro casal. Deus o abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Nesse mandamento, o Senhor está requerendo de nós a reprodução do gênero humano. Ele não deixou isso solto. Após criar o primeiro casal, Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Eu deixei a terra para que vocês dominem a terra, para que vocês vivam bem na terra, para que vocês tenham prazer na vida de vocês. Quanto à família e à própria procriação da espécie, nós voltamos atrás um pouquinho, logo após o dilúvio. Noé e seus filhos também receberam o mesmo mandamento acerca da procriação: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. A ordem é dada para mim, para você e para todos nós cristãos. Deus não disse tenham 10, 15, 20 filhos, mas disse procriai e enchei a terra. Eu trouxe aqui um dado estatístico que eu fui buscar também pelo jornal A Folha de São Paulo, que mostra algumas dificuldades de países como a Coreia do Norte. Vocês podem observar o gráfico. O Japão e a Coreia do Sul. A taxa de natalidade deles está bastante baixa. A Coreia do Norte, ela consegue, cada mulher, gerar 2 filhos. Já no Japão, cada mulher gera 1,37 filhos. E na Coreia do Sul, 1,19. E o que isso pode trazer a curto prazo para esse país, especificamente a Coreia do Sul? Segundo reportagem recente do jornal o Globo, por volta de 2050, eles não definem uma data exata, olha, próximo a 2050, a Coreia terá dificuldade com pessoas para trabalhar. Ela precisará incentivar a migração de pessoas de outros países, brasileiros, para suprir, para fazer com que essa curva de pessoas que moram no país, que têm a sua cultura própria, elas continuem. A tendência é que a Coreia perca a sua cultura à medida que a migração se torne mais forte. Avançando mais um pouco, vamos pensar no planejamento familiar no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, no Salmo 127, verso 3, está nos dizendo: eis que os filhos são herança do Senhor Deus, e o fruto do ventre, o galardão. Nesse contexto, ter muitos filhos era sinal de benevolência do Altíssimo e sinônimo de felicidade. E nós precisamos lembrar que uma casa sem criança, em muitas circunstâncias, é uma casa triste. Uma igreja sem criança é uma igreja que falta alguma coisa. Está faltando algo ali para nós. Portanto, gente, planejamento familiar, ele vem desde o Antigo Testamento. A esterilidade, por exemplo, era motivo de discriminação. Você vai encontrar lá em 1 Samuel, capítulo 1, versos 6 e 7. Ela provocava desavenças. Gênesis 30, 1, 2. Raquel se queixa por não ter filhos. A mulher reclama ao marido: você não me dá um filho. Mas a madre estava fechada. A madre precisava sempre ser aberta por Deus, no período do Antigo Testamento. E a mulher que não conseguia gerar filhos, ela era vista como uma vergonha. É vergonhoso uma mulher não ter filhos. E Raquel finalmente teve José. Portanto, procriar
é uma determinação divina, é um mandamento de Deus. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Você percebe que nós estamos repetindo isso continuamente? Para lembrar que esse foi o primeiro mandamento dado ao homem pelo Criador, após criar o ser humano. Além disso, esse ser humano que ele criou macho, fêmea, masculino, feminino. Note que esse mandamento foi dado antes da queda. E também, procriar como uma determinação divina, me mostra que eu, como homem, tenho os órgãos e o instinto sexual com plena capacidade reprodutiva. Isso põe em terra a falsa ideia de que o pecado de Adão foi o ato sexual. Que muita gente hoje está olhando a queda de Adão como se ele tivesse tido o pecado sexual. Mas isso não é verdade. Deus deixou algo maravilhoso, extraordinário, para que nós pudéssemos procriar e encher a terra. Deus criou os órgãos sexuais, tanto do homem quanto da mulher, com um propósito único e definido: gerar filhos, para dominar a terra que ele havia criado. E o limite do número de filhos? Como é que fica para nós? Será que tem um limite? Deus estabeleceu quantos? O fator de multiplicações. Quem se opõe ao planejamento familiar considera a limitação do número de filhos uma desobediência ao mandamento da procriação. Tem muita gente que pensa assim. E por isso ensino que a mulher deve gerar filhos de forma indefinida. Agora, uma mulher, minha avó, por exemplo, ela teve durante a sua vida 18 filhos. E eles podiam criar 18 filhos porque viviam na roça, tinha terra, tinha espaço para acomodar os 18 filhos. Eles tinham espaço que eles não precisavam comprar um terreno. E é simplesmente construir a casa, onde todos se juntavam, casa construída. E ali vai morar o filho, ou a filha. A gente lembra que hoje já não é tão simples assim a questão da moradia. É um pouco mais difícil. A ética no planejamento familiar, gente, deve trazer para mim e para você a ideia de que planejar não é pecado. Nós não podemos ficar pensando que planejar é uma ação humana. É o homem quem planeja, é o homem quem faz planos. Sim, o homem faz planos e Deus aprova ou não aprova esses planos. Tem muitos casais, e eu já conheço alguns, que dizem assim: olha, depois de 10 anos, veio um filho temporão. Mas Deus desejou dar mais um filho. Os meios contraceptivos que eles usaram não era suficiente para evitar o presente que Deus desejava dar-lhes. Filhos são presentes que Deus nos dá. E quem ganha um presente não fica avaliando se o presente é bom ou é ruim. Enfim, é um presente. Foi dado com amor, com carinho, por alguém. Cristo fala de maneira positiva a respeito do planejamento, do construtor, do rei guerreiro. Você vai encontrar isso em Lucas 14, 28 a 32. Não pense que planejar é coisa de Satanás, mas acredite, planejar é coisa que Jesus nos ensinou a fazê-lo. Outro destaque para nós, dentro ainda do número de filhos, dentro da ética do planejamento familiar. O pecado está na presunção em não pedir aprovação divina para o projeto. Então, quando eu desejo ter filhos, eu vou buscar em Deus a aprovação do meu plano. Deus, eu quero um filho, mas agora eu não posso. Eu terei condições daqui a 1 ano, quando eu concluir a casa e conseguir preparar o ambiente para receber esse filho.
Isso que Tiago está dizendo para nós em 4, de 13 a 15. O cristão, eu e você, devemos nos aconselhar com Deus para tomar qualquer decisão. Eu posso planejar. Plano é plano. Não significa que ele se concretizará. Lembra disso. É possível planejar, mas o meu plano pode dar errado, não ser o adequado. Finalmente, o controle da natalidade é medida de caráter coercitivo, exigido por lei, determinada por governos com o intuito único de diminuir o crescimento populacional. Eu quero reduzir o crescimento da população, da terra que eu exerço domínio, porque eu não poderei dominar tantas pessoas. Então eu adoto medidas de controle da natalidade. China, por exemplo, determinou que cada casal poderia ter apenas um filho. Mas nem sempre isso conseguiu acontecer dentro de todas as famílias. Mais à frente um pouco eles liberam essa política. Controle da natalidade é interesse do homem para os interesses econômicos da nação. Como o cristão deve posicionar-se, portanto, ante essa atitude impositiva por parte dos governos em diversos países do mundo? Qual deve ser a nossa posição? Como eu, como cristão, devo pensar e agir? Entendemos que o cristão não deve concordar com o controle da natalidade, visto que os homens visam fins utilitaristas e econômicos sociais. Nada além disso. Configura uma intervenção, uma interferência direta na vontade do casal. Quanto a ter ou não ter filhos. Quem decide ter filhos? Casal. Quantos casais estão tentando ter filhos e não conseguem? Quantos casais estão buscando meios artificiais para ter filhos e nem assim o conseguem? Quantas mulheres estão chorando nesse exato instante porque não podem gerar filhos? Em outras partes do mundo, as mulheres precisam esconder, como aconteceu na China, os filhos que tinham. O planejamento familiar, gente, ele não interfere na decisão do casal, apenas orienta quanto à natalidade. O planejamento vai orientar quantos filhos eu e minha esposa desejamos ter. Quantos filhos nós temos condições para educar. E ao longo da história, à medida que nós evoluímos, nós estamos percebendo que quando eu educo uma população, eu a ensino o certo de maneira automática. Eles começam a perceber as suas responsabilidades atuais para com os filhos e reduz o número. A maior parte dos casais que eu conheço pensam, olha, 2 está muito bom. Se vier 3, bênção de Deus. Mas mais do que 3 fica difícil criar. Nós não teremos tempo para dedicar a eles. Eles serão como criança de rua. E isso nós não desejamos. Essa é a fala cristã. Conclusão. O homem não peca pela simples limitação ou espaçamento, um intervalo de tempo entre um filho e outro. Ele comete pecado quando suas motivações são soberbas e utilitaristas. Quando, por exemplo, eu não quero ter filhos, porque primeiro eu quero ter uma casa com piscina, uma casa na praia, um carro para mim, um carro para a esposa, e quando eu tiver um determinado volume financeiro de reserva no banco. Aí eu posso dizer, você está contrariando o mandamento divino de crescer e multiplicar. Você quer multiplicar o seu patrimônio, você deseja viver uma vida que não é a vida recomendada pelo nosso Deus.
O cristão que consulta o Senhor e aceita a vontade divina na limitação do número de seus filhos é abençoado em toda a esfera da sua família. Salmo 128, 1 a 6. O mesmo salmista, ele diz que os filhos são como flechas na aljava. Os nossos filhos, em tempos passados, meu avô, por exemplo, pensava, eu preciso de muitos filhos porque eles me acolherão no final da minha vida. E a forma como nós vivemos, o mundo que nós vivemos, é muito diferente do mundo em que meu avô viveu. Eu posso sim ter 6 filhos hoje, desde que eu tenha condições de criá-los. Eu não terei 6 filhos para que eles me sustentem na velhice, porque nós podemos nos sustentar na velhice ainda. E finalmente, para fechar o nosso tema, Deus rejeita por completo o aborto e os meios abortivos no planejamento familiar. Abortar um ser que lhe foi dado como presente, ainda que seja na forma de uma única célula, isso é pecado. Isso Deus não aprova. Mas você adotar medidas para controlar, para planejar, melhor dizendo, a sua família, quantos filhos eu posso ter e educar, isso é de Deus. Assim nós terminamos, nós concluímos esta lição. Esperamos que esses comentários sirvam de ajuda para você na Escola Bíblica Dominical. E se você desejar, você pode acrescentar outras informações, enriquecer a tua aula com imagens, com dados, com estatísticas que está ao redor do mundo. E como curiosidade nesse fechamento, eu leciono também em outras instituições. Em uma delas eu encontrei um italiano. Ele estava no Brasil há cerca de 3 meses. Ele veio fazer um turismo e demonstrou o desejo de se mudar para cá. E ele comentou comigo um fato interessante. Olha, na Itália, determinados vilarejos, os prefeitos estão doando casas mobiliadas que estão desocupadas. São pessoas que saíram do campo. E se você desejar ser um agricultor, ele falando comigo, você poderá ter terras ali para plantar. Eu posso te dar o endereço e o contato. Enquanto nós aqui estamos preocupados com o crescimento da população, nós estamos percebendo que em alguns países a população está diminuindo. Quando eu olho para a cidade de Blumenau, eu percebo que grandes empresas que geram empregos estão deixando Blumenau e levando suas fábricas para outras regiões do país, região norte, nordeste, porque aqui há falta de mão de obra. Ou seja, faltam pessoas para trabalhar, para que eles sejam produtivos. Você deve pensar nisso, com seriedade, porque nós devemos seguir a orientação de Deus. Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus os abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus.